aquecimento global e o ecumenismo, com o jornalista Michelson Borges. Um feliz e abençoado 2009. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 40. Lucas 19, verso 40. Respondeu-lhes Jesus: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Interessante que, ao acompanharmos os eventos, acontecimentos mais recentes, nós podemos perceber assim claramente que, embora a igreja tenha feito seu trabalho, as pedras, eu diria assim, até as pedras da mídia, muitas vezes têm clamado e anunciado o que nós estamos aguardando, o evento mais esperado por todos nós. Eu quero mostrar aos irmãos aqui algumas dessas pedras que têm clamado mais ou menos recentemente, né? Revista super interessante, alguns anos atrás, curiosamente trouxe aí uma chamada ilustrada com pedras, né? O fim do mundo começou. Uma chamada dessa assim tão alarmista, numa capa de uma revista que frequentemente critica a Bíblia, critica aqueles que creem na palavra de Deus, chega a ser bastante curioso, né, o fato. Era comum de se ver isso numa capa de revista adventista, Conexão JA, Ministério, mas numa super interessante, realmente algo muito curioso. Revista Scientific American, uma revista mais séria, científica, trouxe também aí há poucos anos atrás a chamada O Planeta no Limite. Depois a revista Veja, tratando do aquecimento global, trouxe como título de capa aí Os Sinais do Apocalipse. Interessante, são capas alarmistas, né? E nos acusavam algum tempo atrás de sermos alarmistas. Mais uma vez, a revista Veja, alerta global. O que é curioso é que em todas essas reportagens, as projeções para um colapso na Terra davam conta de que o mundo entraria nesse colapso em cerca de 50 anos. Só que matérias, reportagens e pesquisas mais recentes já deram conta de que esse colapso pode acontecer em 30 anos. Eu pergunto, e reportagens que forem publicadas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quanto tempo será que darão para a Terra? Os recursos renováveis estão sendo esgotados, né? Superpopulação e outros problemas mais estão chamando a atenção da imprensa. E, curiosamente, as pedras estão aí clamando, né? Revista Veja, mais uma vez, o alerta dos polos. E aí mostra que um dos primeiros afetados pelo aquecimento global são aí os ursos polares. Já são parte do movimento sem gelo. Não tem mais quase onde morar, né, os ursos, com o derretimento das calotas polares. Revista Época, o mundo vai acabar, eles colocam uma pergunta ali, mas eu fico pensando, nós temos a resposta, né? O mundo vai acabar, este mundo, mas nós aguardamos um novo mundo. E será que vamos dar a resposta para eles? Eu fiquei muito feliz ano passado com o Impacto Esperança. Foi um ensaio do que essa igreja pode fazer em todo o mundo. E Deus espera que nós façamos realmente muito para responder a essa pergunta que a revista Época parece não encontrar resposta, né? O mundo vai acabar? Sim, vai. Mas temos uma esperança além desse fim, né? No Apocalipse nós encontramos uma profecia bastante contundente e que para mim é um dos grandes sinais que apontam para a brevidade da volta de Jesus. Apocalipse 11:18 diz que Jesus virá para destruir os que destroem a terra. Nós já passamos aí por 2 grandes guerras mundiais, vários conflitos armados, mas a terra permanece aqui, né? Tivemos já testes nucleares, acidentes nucleares, mas a terra ainda permanece por aqui. Agora, neste tempo em que vivemos, os seres humanos têm condições, e estão fazendo isso lamentavelmente, têm condições de destruir a terra, tanto no que diz respeito ao arsenal nuclear, que ainda existe, quanto no que diz respeito à poluição, ao aquecimento global. Eu creio que essa profecia está se cumprindo em nossos dias, porque hoje os homens estão destruindo a terra, e Jesus diz que virá para dar um basta nisso, né? Bom,
O fato de que existe aquecimento global é indiscutível, né? As pessoas estão aí estudando isso, a ONU e cientistas e tudo mais. Agora, será que é tudo isso realmente que contam? Existe uma outra corrente de estudiosos, inclusive adventistas, né, que apontam para um exagero nesse assunto do aquecimento global. Tanto é que cunharam até uma nova palavra, que é a palavra ecumenismo. Ecumenismo você já conhece, né? Aquele movimento mundial que visa a unificar as igrejas. Agora, esse ecumenismo é um movimento ainda mais abarcante, como vocês verão nessas nossas considerações desta manhã. Porque é uma cola que une não só religiões, mas outras filosofias, movimentos, e inclusive pessoas que não têm nada a ver com religião. Então, nós vamos tentar mostrar esta manhã o outro lado da moeda nessa questão do aquecimento global. Bem, para começar aqui uma notícia interessante. São notícias bem recentes, de um ano atrás, no máximo, 1 ano e meio. E aqui diz que um ambientalista famoso, Bjorn Lomborg, ele diz que combater o aquecimento global não compensa. Talvez os recursos que serão usados para combater esse problema sejam tão elevados que não vale a pena realmente empregar tantos recursos assim para combater o tal do aquecimento global. Não é só ele, não. Tem um outro ambientalista, um cientista de Copenhague, Bjarne Andresen, que diz o seguinte: o método utilizado para determinar o aquecimento global e suas consequências é mais político do que científico. Interessante, né? A imprensa aparentemente mostra aí um consenso geral, né? De que existe aquecimento, temos que nos unir para combater esse aquecimento global, mas não divulga com tanta ênfase que existem vozes discordantes e cientistas de peso que estão dizendo que a coisa não é bem assim e que talvez haja realmente uma motivação mais política do que necessariamente científica para combater esse problema. Essa outra notícia diz o seguinte, que no site Mídia Sem Máscara, que alarmistas do aquecimento global intimidam cientistas discordantes. Ou seja, não só existem pessoas e cientistas que discordam desse clima de medo, talvez artificialmente gerado, como quando eles discordam e se manifestam, os outros cientistas que defendem o aquecimento global hostilizam essas pessoas, convidam essas pessoas a ficarem caladas. Isso é muito estranho, né? Porque a ciência avança justamente pela discordância. Essa mesma situação ocorre lá com respeito às discussões entre criacionistas e darwinistas, né? Os darwinistas geralmente querem evitar o debate. Não querem que se ensine criacionismo nas escolas, não querem que se publiquem livros didáticos com criacionismo, né? Só que isso é um erro, porque em toda a história da ciência, o avanço aconteceu justamente pela discussão. Então, se a coisa é científica, por que impedir o debate? Algo estranho, parece que ronda aí esses meios, né? As perguntas que se impõem, então, são as seguintes: que interesses políticos seriam esses? Já que, segundo aquele cientista de Copenhague, é mais política do que realmente algo científico. Quem estaria por trás desse interesse? Quem estaria forjando esse consenso mundial sobre aquecimento global? Vamos tentar responder essas perguntas, então, mas antes eu queria deixar 2 esclarecimentos para vocês. Primeiro, quando a gente diz que existe um outro lado da moeda, nesse assunto de aquecimento global, nós não queremos dizer com isso que não devamos combater esse problema. A comparação que eu faço é com o terrorismo, né? Todo mundo sabe que o governo norte-americano se aproveitou dos ataques terroristas para levar avante suas ideias lá de uma nova ordem mundial, para impor leis restritivas às liberdades individuais, coisas que em tempos de paz dificilmente conseguiriam. Não quer dizer então que nós também, ao denunciar isso, concordemos com o terrorismo, de jeito nenhum. Nós abominamos o terrorismo, como também abominamos a destruição da natureza. Nós, adventistas, temos que ser os mais ecológicos do planeta, porque Deus nos legou a terra como um presente, né? Somos administradores da criação. Então nós temos que ser os mais ecológicos do mundo. Cuidar com o uso da água, não poluir o meio ambiente, não jogar papel no chão, tudo isso aí, né? Nós temos que ser mais cuidadosos do que as outras pessoas. Mas existe, sim, uma manipulação na mídia com relação a esse tema. Um outro aspecto para o qual quero chamar a atenção antes de avançar é a questão da ênfase no coletivismo, que tem sido muito forte aí nos meios de comunicação. Mas qual o problema de se pregar o coletivismo?